alguma vez que você se recorda onde você estava no fundo do poço? Por conta de alguma situação, término de relacionamento, uma briga familiar, problema no trabalho, sei lá, você foi mandado embora e você verdadeiramente chegou ao fundo do poço. E aí depois de passar um tempinho lá, se sentindo culpado, se sentindo muito triste, muita raiva, às vezes raiva de outra pessoa, às vezes raiva de você, mas você ficou assim, imerso naquela situação, naquele problema, nesse evento que te aconteceu por tanto tempo, que chega um momento lá no fundo do poço que você fala: cansei, acabou, eu quero ser feliz. Já aconteceu isso com você? Comigo já. Nossa, comigo muitas vezes. Mas mesmo assim, eu continuei me sentindo culpada, me sentindo triste, me sentindo ansiosa, pesada por dentro, sabe? E aí eu achava que era falta de força de vontade. Falta de força de vontade de sair dessa situação, falta de força de vontade de conseguir ser melhor, que eu precisava pensar mais positivo, eu precisava me esforçar mais, que eu precisava me organizar mais com lista, porque eu sou a pessoa que se planeja todinha com lista. Mas o que eu aprendi nessas situações, e claro também, né, lendo o livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, o problema não é falta de esforço. O problema é quando o corpo quer uma coisa, mas a mente quer outra. Quando isso acontece, a mudança ela realmente não vem. Não importa o quanto a gente fala: eu quero ser feliz, eu vou mudar de vida, eu vou encontrar um relacionamento melhor, eu vou perder 5 quilos. Não vai. Não vai. Porque o seu corpo quer uma coisa que a sua mente não quer. E lembra do que a gente falou no vídeo passado? De que é o corpo que sabota a mente? Daria pra resumir toda essa situação, é aquela frase: eu queria querer ir mais vezes na academia, queria querer ser mais frequente em alguma atividade que eu me propus a fazer, eu queria querer perder 5 quilos. Pegar minha almofadinha, conforto. Deixa eu até tomar um golinho de água aqui. Esse vídeo vou precisar. Nesse vídeo eu quero compartilhar com você como que a culpa funcionava comigo. Eu sempre trabalhei de casa, eu sempre busquei empreender em casa, muito porque eu fui mãe jovem, né? Fui mãe com 20 anos, então eu queria ficar perto dos meus filhos. Então, se eu tava trabalhando, né, no meu negócio, tava fazendo alguma coisa pro meu negócio, eu sentia que eu podia estar cuidando da casa. Se eu tava cuidando da casa, eu sentia que eu podia estar com os meus filhos. Quando eu tava com os meus filhos, brincando ali com eles de verdade, com presença, eu sentia que eu podia estar produzindo mais no trabalho, ou que eu devia estar cuidando mais da casa. Enfim, era sempre esse loop. Então a culpa, ela não aparecia por conta de algo em específico. Ela tava comigo, entendeu? Ela fazia parte de quem eu era. Ela já rodava sozinha, independente do que eu tava fazendo. E você sabe o que o Dispenza, o autor do livro, fala sobre isso? Que emoções como ansiedade, culpa e tristeza, elas não são emoções passageiras. Não são sentimentos passageiros que vêm e vão. Não. Eles são produtos finais de experiências repetidas. E quando a gente fica revivendo tantas vezes, elas viram um programa automático do corpo. Em outras palavras, é como se o corpo aprendesse a se sentir culpado, assim como ele aprendeu a andar de bicicleta. Se você aprendeu a andar de bicicleta na sua infância, você vai subir hoje, sei lá, 10 anos sem andar e você vai conseguir andar, porque teu corpo aprendeu. E esses sentimentos, essas emoções ruins, o nosso corpo também aprendeu a senti-las. Então você simplesmente sente, porque ela faz parte de você. E aí vem o momento, né, que a gente tenta pensar positivo. Não só olhar as coisas boas da vida, vamos ter gratidão. E é verdade, gratidão é a chave. Mas a gente tenta olhar positivo para essas situações. Não funciona. Dispenza falou para mim agorinha ali no livro. O livro, ele fala que pensamento positivo sozinho jamais funciona. Como que você pode pensar de um jeito, mas você ser de outro, completamente oposto? Como que a mente pode querer alegria, sendo que o nosso corpo, ele memorizou
por anos a química da culpa. Então, quando a nossa mente e o nosso coração, o nosso corpo, né, eles estão em oposto, a mudança não ocorre. Por que a gente fica preso no passado, mesmo quando a gente diz que quer o futuro, né? Ah, eu quero ser feliz, eu quero emagrecer. Imagina aí uma situação difícil que você viveu. Pode ser a mesma situação do início do vídeo que você pensou. Uma briga, uma humilhação que você passou no trabalho, ou em algum desentendimento. Algo que, assim, que te magoou fundo, sabe? Toda vez que você revive essa memória, o seu corpo e o seu cérebro, eles entendem que isso está acontecendo agora. O mesmo susto, a mesma raiva, a mesma dor, a mesma química toda. E aí, sem perceber, a gente está condicionando o nosso corpo a funcionar no passado. Não porque você quer, né? Não porque a gente quer, mas porque de fato a emoção, a memória emocional é mais forte do que a memória consciente, do que a intenção consciente. Lembra do que a gente falou no primeiro vídeo? Que qualquer coisa do nosso ambiente, qualquer coisa à nossa volta, qualquer pensamentozinho já é motivo de gatilho. E quando não se tem o conhecimento que eu adquiri no livro, que agora eu tô compartilhando aqui, a gente vive assim, revivendo os mesmos eventos emocionais, sentindo os mesmos sentimentos e se perguntando por que a vida não muda? Nosso corpo ficou viciado nessas emoções familiares. E quando a gente tenta olhar para o futuro e desejar ter algo diferente, o nosso corpo resiste. Ele cria essa resistência, porque ele só conhece o que ele já sentiu. Mas assim, sentimentos e emoções, por si só, eles não são ruins. Lembra que eu acabei de comentar que eles são produtos, eles são resultado final de uma experiência que nós tivemos? O problema é quando a gente sempre revive os mesmos, sem informação nova entrando. Então a gente sempre fica com os mesmos pensamentos do passado, sem ter coisa nova acontecendo no futuro. Eu não sei se você é essa pessoa, se você conhece alguém que é assim, que fica, porque antigamente... porque na minha época as coisas eram diferentes. Não, porque lá na década de 90 as coisas eram boas. Não, porque o governo era muito... Você deve conhecer alguém assim, né? Que vive falando do que já aconteceu, de como as coisas eram diferentes no passado. Você deve conhecer. Então, basicamente, o que essa pessoa tá querendo dizer é assim: eu não tenho nada de bom acontecendo na minha vida agora, então eu vou me vangloriar do que já me aconteceu no passado. Só que eu não quero ser essa pessoa. E eu tenho certeza que você também não, né? Porque quem vive de passado, mon amour, é museu. Tem um versículo em Ezequiel, eu vou pegar. E você pode abrir a sua Bíblia comigo em Ezequiel 36, 26. Fala assim: eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Que lindo, né? Coração de pedra é esse coração endurecido, esse coração enrijecido por conta das emoções que já estão ali memorizadas, já estão enraizadas, já estão automáticas. E o coração de carne é um coração que se abre para o novo, para receber informação nova, que responde diferente. Maravilhoso esse versículo. E para mim, esse desafio de 180 dias, ele não é só neurociência, ele não é só entender o funcionamento do meu cérebro. É também esse processo de deixar Deus agir, de deixar Deus tirar o que endureceu, o que ainda está endurecido no meu coração, e moldar o que pode ser moldado, e colocar o que pode ser moldado. Você pode estar me ouvindo aí até agora e tá pensando, beleza, maravilha, Daniela, eu entendi, mas e agora? Como é que eu faço para mudar? Quero mudar, vamos partir para ação? Mas aí agora é o momento que eu te digo, calma, calma, calma. Nos apresento agora uma coisa que se chama epigenética. Você já ouviu falar? A epigenética é o estudo de como o ambiente e os nossos hábitos influenciam a forma como os nossos genes
se comportam. Basicamente é assim, a ciência ela mostra que não são só os nossos genes que definem quem nós somos, o ambiente também define. Por quê? Porque é o ambiente que sinaliza quais genes serão ativados ou não. Babado, gritaria e confusão, gente. Babado, gritaria e confusão. E aí, quando eu falo de ambiente, eu não falo só de ambiente externo. Eu tô falando também do que acontece dentro de você. Seus pensamentos, as suas emoções, os estresses que você vive. Tudo isso geram sinais que chegam até as nossas células, influenciando quais genes serão expressos. Se a gente sente as mesmas emoções todos os dias, culpa, tristeza familiar, ansiedade, você está mandando o mesmo sinal para o mesmo gene dia após dia. Não tem nenhuma informação nova chegando. Nada muda por fora porque nada está mudando por dentro. E se o ambiente externo também não muda, ele também não colabora, então são sempre as mesmas pessoas, nos mesmos lugares, os mesmos conflitos, o ciclo está completo, né? O corpo permanece o mesmo enquanto a gente se sentir da mesma forma. E você aí achando todo esse tempo que era só falta de disciplina. Mudar de verdade exige mudar o que a gente sente e não só o que a gente pensa. Mudar o que a gente sente exige experiências novas, pessoas novas, lugares novos, hábitos novos, sinais novos chegando até o nosso corpo. Foi aí, lendo essa parte do livro, que eu entendi por que as minhas listinhas de final de ano, sabe aquelas listinhas de ano novo? Nenhuma delas funcionava assim de verdade. Tinha uma coisa ou outra que eu falava, sei lá, quero tirar a habilitação, tirei minha habilitação, né, no ano que eu desejei fazer isso. Mas e tantas outras coisas que eu coloquei lá? Por que não acontece? Por que a gente faz a nossa lista de final de ano? Em dezembro, a gente tá animada, achando que a vida vai acabar em dezembro, né? Nossa, meu Deus do céu. Chega em março, cadê? Não começou a fazer nada. A primeira coisa da lista, que era fazer atividade física, até hoje não fez. Então a gente entende que declaração positiva sozinha não funciona. Listinha de ano novo sozinha não funciona. Resolve assim um pouco na nossa mente, né? Quando a gente tira o que tá da nossa mente e passa pro papel. Mas não resolve de verdade nada na nossa vida. Então, o que fazer com tudo isso? Infelizmente, devo lhe dizer que a resposta que eu encontrei não é uma fórmula mágica, mas eu acho que isso você já esperava que realmente não fosse, né? Porque, meu Deus do céu, passou de culpa, tristeza e ansiedade para epigenética. O que é, então? É construir conscientemente os hábitos que vão mandar sinais novos pro corpo todo dia, até que o novo vire automático também. Mas um automático que eu escolhi, que você escolheu, um automático bom. Então eu vou compartilhar aqui com você os hábitos que eu decidi implementar na minha rotina, meu novo eu, e que eu vou documentar aqui ao longo destes 180 dias. Atividade física, movimento, né? Movimento que vai mudar a química do corpo mesmo. Alimentação consciente, porque o que entra no nosso corpo sinaliza o que ele vai sentir. Uma rotina clara do funcionamento da minha casa. E aí, quando eu digo uma rotina clara da minha casa, não é só de limpeza ou organização, mas é também de tempo com os meus filhos, de tempo com o meu marido, é tudo que envolve o funcionamento do meu lar. Tempo de devocional, né, de oração, porque essa é a minha base. Acho que se eu já começo o dia na correria, no caos, e eu não tenho tempo para Deus, pro que me fez, pro que me criou, tá tudo errado. Acredito muito que nós somos 3 pilares: espírito, corpo e mente. Então, se um deles está desequilibrado, todo o resto vai estar. O espiritual é a base de tudo. É a base de tudo. Eu não posso negligenciar e não irei negligenciar esse hábito que eu já tenho há algum tempo, né? Desde que eu me converti, eu busco ter, mas de forma alguma não estaria de fora. E a leitura diária, né? A gente
eu sei, né, como é benéfico a leitura, eu gosto muito de ler e é informação nova entrando, então tem que ter. Eu pretendo compartilhar cada um desses hábitos aqui, a implementação deles, os dias bons, os dias que o meu corpo vai urrar querendo parar. Mas, como esse desafio é um convite para você também, eu não posso simplesmente pegar e jogar todos os meus hábitos aqui, explicar por cima, como eu fiz agora, por que eu escolhi eles, e falar de boa aí, adequa o que faz sentido na tua rotina e já era. Não posso. A medida que nós usamos para definir os nossos novos hábitos é tão importante quanto os hábitos por si próprios. Então, o sucesso da implementação desses novos hábitos, ele se dá quando nós temos a plena clareza do porquê estamos fazendo o que estamos fazendo. Então, às vezes você fala assim: "Ah, não, eu vou ler um livro porque todo mundo fala que é bom ler, que a leitura é uma excelente prática, mas eu não gosto de ler." Você vai estar lendo a página 5 e você vai querer fechar aquele livro, se enfurnar no celular ou ir fazer qualquer outra atividade, você vai preferir até lavar uma louça do que ler o livro ali por 20 minutos. Por quê? Porque você não tem um motivo claro para estar realizando essa ação. Você não sabe de verdade, aquilo não faz um real sentido para você. O próximo vídeo vai ser sobre como escolher novos e bons hábitos para sua vida. Então agora nós entendemos que a culpa que nós sentimos quando estamos fazendo uma atividade pensando em outra, ou quando nós nos envolvemos em alguma situação que exige muito do nosso emocional, e isso nos causa uma certa ansiedade, até mesmo uma tristeza, isso tudo não some só com força de vontade. Ela some quando você constrói uma rotina tão clara que o seu corpo para de se perguntar se está fazendo a coisa certa ou não. Você sabe que você está fazendo a coisa certa. Você pode ter sim errado ali, ter dito algo indevido em algum momento para alguma pessoa, numa situação, mas isso definitivamente não define quem você é. E a culpa, a ansiedade e a tristeza são emoções que fazem com que a gente acredite que nós somos aquilo, que nós somos fracassados, que nós, só vivemos para errar. E não é verdade. Nós aprendemos isso no vídeo 1. Deu para perceber que não vai ser fácil, é de fato um reprogramar, aliás, um desprogramar para reprogramar, e vai dar trabalho. Talvez não seja bonito, talvez não seja tão instagramável. Provavelmente rápido também não. Vai ter dia que certamente vai parecer que não tá funcionando, que não adianta de nada, que é tudo balela. Mas eu prefiro estar nesse processo do que viver no mesmo looping de sempre. Não se esquece, nós não podemos mudar o começo, mas nós criamos o final. Até o próximo vídeo.